Vai colocar isso aqui? Ah, tá. Só se você não quiser. Não, pode ser. Deixa eu só avisar os irmãos. Irmãos, por favor, já são 11 horas, então nós pedimos que os irmãos venham para seus lugares e a gente vai iniciar então a parte da palavra. E enquanto a gente se ajeita, eu quero abrir com os irmãos em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Pronto, Éder. Tá, esse aqui é novo, é? A gente comprou na leva aqui, comprou aqueles outros. Também. Esse também veio junto. Ah, joia. Caso tiver alguma falha, você já levanta ele e já começa. Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1. Senhor, ainda na Tua presença, nós nos expomos diante da Tua palavra, Senhor, e declarando, como disseram nossos irmãos, a nossa total dependência de Ti. O Senhor é aquele que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Apresentamos diante do Senhor tanto quem fala quanto quem ouve. Apresentamos os nossos pães e os nossos peixinhos nas Tuas mãos, que o Senhor use para a Tua glória. Pedimos que o Senhor nos aquiete, também nos faça esquecer das coisas que para trás ficam e nos ajude pelo Teu Santo Espírito a avançar para as que diante de nós estão. Possamos nessa manhã avançar mais para Ti. O Senhor detém as obras das trevas, tudo aquilo que o inimigo possa levantar para trazer prejuízo, para estorvar a obra de Deus nessa manhã. O Senhor faça cair por terra em nome de Jesus. Guarda-nos debaixo da Tua mão e nos conduza, Senhor, para a Tua glória. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Irmãos, nós vemos pela Bíblia, não somente nesse trecho aqui de 1 Tessalonicenses, mas em outros trechos, é claro, nós vemos pela Bíblia essa ideia, esse quadro, de que nós estamos vivendo numa grande noite, nós estamos vivendo num tempo de trevas, num tempo de, espiritualmente falando, escuridão. Então esse é mais um dos trechos em que a Bíblia nos apresenta isso. Você lembra muito também
de alguns trechos do Evangelho, quando o próprio Senhor, por exemplo, João capítulo 8, ele vai dizer assim, 8:12, ele vai dizer assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Quando você olha esse versículo, você tem a clara ideia de que o Senhor é a luz, e ao redor dele, tudo é trevas. Só quem não está em trevas é quem está seguindo a ele. O resto é trevas. Então veja que a vida do Senhor nesse mundo é mais ou menos como o quarto dia da criação. Aliás, voltando mais um pouco, o primeiro dia da criação, Gênesis capítulo 1. A primeira coisa que o Senhor, o livro de Gênesis começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, as trevas, e o Espírito de Deus se movia por sobre a superfície, sobre a face das águas. Aí diz assim: disse Deus, haja luz. Foi a primeira coisa que o Senhor fez ali, no que nós entendemos como a restauração da criação depois do pecado. A primeira providência que o Senhor toma é: haja luz. E a Bíblia diz que Deus viu que a luz era boa e ele separou a luz das trevas. A luz ele chamou dia e as trevas ele chamou noite. Então, o que acontece em Gênesis é padrão para o resto todo da Bíblia. Nós vivemos numa época de ambiguidade espiritual. Você tem trevas por um lado e luz do outro. Claro que você tem isso fisicamente, nós estamos de dia. Quando esse sol for lá para o outro lado do mundo, aqui nós teremos noite. Fisicamente isso acontece. Mas os irmãos estão entendendo que isso é uma figura, isso é uma sombra do que acontece espiritualmente. A Bíblia, em vários trechos, vai nos dizer que nós vivemos numa grande noite, numa época de escuridão. Só não é escuridão total, porque nós temos Jesus, que é a luz do mundo. Mas se não fosse o Senhor, eram trevas profundas. E não é diferente aqui nesse texto de 1 Tessalonicenses. Paulo está dizendo: o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Essa figura, como ladrão de noite, nos remete a duas coisas. Como ladrão, porque será surpresa. Ninguém sabe, o próprio Senhor, lá no Evangelho, falou assim: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria a sua casa ser minada, ser arrombada. Então, como ladrão, o dia do Senhor acontecer, é surpresa. Ninguém sabe que dia vai ser. Mas não é só como ladrão, é como ladrão de noite. O aspecto da noite o próprio texto vai dizer: os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que eles se embebedam. Então a noite, essa grande noite espiritual que nós estamos passando e que o mundo está passando também, é esse momento de uma completa distração. E essa distração, irmãos, pode atingir a igreja. Essa distração, essa noite não é para atingir, mas muitas vezes essa noite tem nos atingido, essa atmosfera espiritual de noite, noturna, ela tem nos atingido de que maneira? Nós temos ficado ou dormindo ou nos embriagando. Embriagando, Luciano, sim, no sentido espiritual, no sentido de procurar distrações, procurar outras coisas para fazer que nos desviam do foco do Senhor. Essa é a embriaguez. Isso é os filhos de Deus estarem embebedados, embriagados. O mundo já está embriagado.
O mundo já está dormindo, porque ele está nas trevas. Mas o que nós acabamos de ler aqui, em 1 Tessalonicenses 5, é que nós não estamos nas trevas para que esse dia nos apanhe de surpresa. Está vendo? Luciano, como é que esse dia não vai nos apanhar de surpresa se a gente não sabe que dia é esse? Muito simples. Nós não sabemos de fato que dia o nosso Senhor vai voltar. Mas nós podemos, na nossa vida espiritual, andar preparados. Então o dia vai ser surpresa. Mas se nós estivermos preparados, é só pegar a bagagem e sair. Os irmãos lembram lá da saída de Israel do Egito, 10ª praga, a morte dos primogênitos. O Egito estava dormindo, mas o Senhor fez Israel passar a noite acordado. Aquela é uma figura muito boa. Israel passou a noite acordado, comeu daquele cordeiro de Páscoa, passou o sangue nas portas, e disse que naquela noite o anjo do Senhor passou destruindo os primogênitos do Egito. Cedinho, Israel estava de pé, de madrugada ainda, permita-me usar esse termo, a carnificina já tinha acontecido, até os primogênitos, os animais foram mortos. Os egípcios sim, foram pegos de surpresa. Israel não. Israel já sabia o que ia acontecer. Ele poderia não saber exatamente a hora, mas estava, o Senhor disse assim: você vai comer a Páscoa assim, Israel, cingido, cajado na mão. Ou seja, porque quando eu disser assim, é para sair, é só abrir a porta e sair. Então, o dia do Senhor vai ser surpresa, sim. Nós estamos vivendo numa noite espiritual, sim. Mas o que Tessalonicenses está dizendo aqui é que a gente não precisa ficar despreparado. Partimos o pão hoje. A Bíblia diz que nós estaremos partindo o pão até que ele venha. Ele não voltou, nós continuamos partindo o pão. Mas se nós estivermos preparados, se nós estivermos buscando ao Senhor, se nós estivermos numa atitude que a Bíblia diz: cingidos os vossos lombos, acesas as vossas candeias. Quando o Senhor apontar, nós não teremos nenhuma dificuldade de segui-lo, de recebê-lo, porque chegou o dia do Senhor, ele voltou finalmente. Então, irmãos, a Bíblia em alguns momentos ela vai nos advertir, a nós, o povo de Deus. Essa advertência para nós não deveria. Nós deveríamos ser as pessoas mais atentas dessa terra. Mas, infelizmente, o Senhor tem que dar uma advertência para o seu povo. Ele não está advertindo o mundo já está em trevas. Se ele ouvir o Evangelho, e a luz do Evangelho brilhar na vida de cada pessoa, aí a pessoa vai passar das trevas para a luz. Enquanto isso, o mundo inteiro está em trevas. Então, não é com ele que Deus está se preocupando aqui. Deus aqui está se preocupando com o seu povo. Verso 4, por favor, 5:4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Os irmãos se lembram que quando o Senhor vai contar aquela parábola ali no Evangelho, ele diz assim, que o servo, ele pode chegar um momento que ele vai dizer assim: meu Senhor se demora em voltar. O Senhor está demorando. Aí a Bíblia diz que ele começa a comer e a beber com os bêbados, com os ébrios, e começa a espancar seus irmãos. Então,
esse é um momento que nós vivemos de muito desafio, porque parece que o Senhor está demorando. Parece, desde que eu me converti, eu já tenho mais de 30 anos servindo ao Senhor, pela graça dEle. Desde que eu me converti, eu ouço dizer que Jesus está voltando. Então há uma tendência nossa de dizer assim, Jesus está demorando. Só que essa é a nossa linguagem, essa é a nossa forma de enxergar as coisas. A Bíblia diz que o Senhor não está demorando. 2 Pedro diz assim, Ele não tarda, Ele não retarda a sua promessa. Antes, Ele está dando tempo para que haja arrependimento. É o texto de 2 Pedro. Não tarda o Senhor a sua promessa. Antes, Ele é longânimo para convosco, esperando que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, o mundo pode até dizer assim, porque 2 Pedro vai dizer assim, que nos últimos dias virão escarnecedores, dizendo assim, onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, é um falar do nosso tempo. Os crentes ficam dizendo que Jesus está voltando, até hoje Jesus não voltou. E eu já escutei crente dizer assim, olha, sinceramente, Jesus, eu acho que Ele volta lá para meus netos. Nós mesmos somos contaminados com esse falar. Não é isso que a Bíblia ensina. Primeiro, nós precisamos entender, esse falar é falar de escarnecedor. É um falar de alguém que não quer se comprometer com o Senhor, não quer se arrepender. Então ele fala assim, Jesus está demorando, vai demorar mais ainda. Jesus não sei nem se Ele volta mais. É falar de escarnecedor. Nós não podemos nos contaminar com esse falar. Nós devemos, há um ditado cristão que diz assim, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Nós devemos ter essa disposição. O Senhor, quando está falando ali da parábola, Ele diz assim, que o Senhor viajou para as festas de casamento. Quer Ele volte no meio da noite, no início, o servo está preparado. Então eu e você, o mundo pode até falar, Jesus está demorando. Nós não podemos aceitar esse tipo de falar. Jesus não está demorando, Ele está dando tempo para que você se arrependa. Ele é longânimo para convosco. Irmãos, quando nós lemos Tessalonicenses e olhamos para a experiência cristã, isso fica mais claro ainda. Quantos de nós estamos dormindo? Quantos de nós estamos distraídos? Aqui está dizendo, vigiemos e sejamos sóbrios. Mas quantos de nós, olhe, eu não quero falar sobre isso não. Mas Marcelo tocou aqui, eu vou só gastar um segundo falando isso. Irmãos, como uma Copa dessa nos distrai? Como a seleção brasileira nos distrai? Como o trabalho nos distrai, como a profissão nos distrai, como os estudos nos distraem, como nossos projetos nos distraem. Não precisa você falar, não. Olhe para você mesmo. Quanto crente que está dormindo, às vezes a gente pensa que o arrependimento, que o tempo que o Senhor está dando para arrependimento é só para o mundo, é porque Deus quer salvar as pessoas, não somente. Não somente, o texto aqui está dizendo assim, ó. Vamos ver aqui. Verso 7. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Irmãos, essa noite que nós estamos vivendo é uma atmosfera propícia para dormir e para se embriagar. Não pensem os irmãos, nós falamos isso, mas a Bíblia está confirmando aqui. Não pensem os irmãos que a situação vai melhorar. Quando o meu emprego me der mais tempo, eu vou reunir. Quando eu ganhar mais dinheiro, que eu tiver condição de comprar um carro, aí eu chego no horário na reunião, não me atraso mais. Aí eu vou para as visitações. Aí eu vou ficar na comunhão, quando tiver almoço eu não vou para casa, eu vou ficar aqui com os irmãos, porque eu vou ter carro, eu não vou me preocupar com o transporte. Irmãos, você pode até ter carro, ou não ter,
Mas não pense que essa noite chegou para todo mundo. Para quem tem recurso, para quem não tem, para velho, para novo. É uma atmosfera espiritual que a Bíblia chama de uma grande noite. Sabe para que serve essa noite? Para duas coisas, para dormir e para se embriagar, só. Você vai achar ajuda para isso. Essa atmosfera vai ajudar você a se desviar do Senhor. Então não confie nessa noite. Sejamos sóbrios. Eu vou esperar até que eu me forme. Eu estou fazendo a faculdade. Quando eu me formar, aí eu vou me consagrar ao Senhor. Não espere, irmão. Depois da graduação vem a pós. Depois da pós vem o mercado de trabalho. Depois da pós vem o mestrado, o doutorado e o pós-doc. E se você quiser ir mais além, a livre docência. Não vai ajudar. Não tem tempo. Tem tempo, sabe para quê? Para farra. Se você disser assim, vou faltar todas as reuniões, vou sair toda semana de noite, vai ter tempo à vontade. Porque essa noite que está descrita na Bíblia serve para duas coisas, para dormir e para se embriagar. Se embriagar com as alegrias desse mundo, com essa coisa maravilhosa, pintada aí de púrpura que o mundo nos oferece. Tem tempo à vontade. Agora diga assim, vou acordar todo dia 1 hora mais cedo para orar a Deus. Misericórdia. O dia que você começar vai ser o dia do maior sono de sua vida. Provavelmente você vai orar deitado, porque não vai ter nem força para poder levantar. Jesus, acordei agora, Senhor. Não tem nem força para levantar. Porque, irmãos, nós precisamos compreender, isso é espiritual, não tem ajuda. A carne não ajuda você, nem eu, a servirmos a Deus. A gente tem que botar o pé pela fé e o mar vermelho abrir. Aí sim. Mas se você ficar esperando, não, ao seu redor é noite, tudo é para te ninar, para você dormir. Aí de vez em quando você ouve umas histórias assim, ó. Irmãos, eu estava pronto para ir para a reunião. Cheguei do trabalho, tomei banho, tomei café, mas eu sentei um pouquinho no sofá para tirar um cochilo e eu acordei às 10 horas da noite. Não tinha mais reunião porque eu dormi. Que sono gostoso, que sono maravilhoso. Agora anuncia assim, Brasil e Bélgica, semifinal da Copa. Misericórdia, o relógio, 15 minutos antes de você ver os comentários, antes, para você ver a resenha do jogo, antes quem vai jogar, quem vai faltar, quem é o técnico. 15 minutos, olha a carne se apresenta. Irmãos, não tem ajuda para servir a Deus. Na carne não tem, nessa noite não tem, o mundo não ajuda. Então não esperemos. A gente tem que se firmar nisso aqui, ó. Você não é da noite nem das trevas, você é filho do dia. Você não é para andar distraído. Deixe que o mundo se distraia. Deixe que o mundo se preocupe com suas coisas. Mas você e eu, nós precisamos servir ao Senhor, nos voltar para o Senhor. Servir ao Senhor, estar nas reuniões, está na leitura da palavra, está na oração, na comunhão, tudo isso que o Senhor nos proporciona, nós precisamos dessas coisas para estarmos nos fortalecendo. Não adianta procurar tempo, tem que fazer o tempo. Tem que fazer o tempo. Vamos continuar aqui, verso 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Irmãos, a couraça da fé e do amor. Os irmãos sabem que a couraça é aquela armadura, é aquela roupa que protege você na batalha. Não é uma couraça, de um tecido preparado, de metal, de uma coisa bem resistente para você ir para a batalha com essa couraça.
E está dizendo couraça da fé e do amor. Olha, batalha, lembre bem, 2 domingos atrás, nosso irmão Marcelo falava aqui sobre essa batalha espiritual que nós estamos vivendo. Só vai acabar essa batalha na volta do Senhor. Só acaba para nós lá. Enquanto isso, vivemos nessa batalha. Aqui está dizendo a couraça da fé e do amor. Hebreus capítulo 11 vai dizer que sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Aí você pode ler a primeira metade desse versículo e perguntar, sim, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que mais? O Espírito vai prosseguir, vai te dizer o pensamento dele. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Irmãos, eu e você, nós nos convertemos. Há uma recompensa para nós. Agora observe, nós não somos robôs. Por isso que existe recompensa. Quem buscar mais, será mais recompensado. Quem for mais trabalhado pelo Senhor, ganhará mais dele. Por que isso, Luciano? Exatamente. Porque Ele se tornou disponível a nós através da sua morte. Ele é tudo para nós, mas a nossa atitude para com Ele pode variar. Há uns que vão se dedicar mais. Uns vão se consagrar mais, outros vão se consagrar menos. Todos são salvos, todos têm o perdão dos pecados, todos têm a vida eterna, mas recompensa não será igual. Recompensa não será igual. Por que Luciano está tocando esse assunto? Porque aqui está dizendo: couraça da fé e do amor. Sem fé, sem buscar o Senhor, sem desenvolver esse relacionamento com Ele, é impossível agradar a Deus. Você se converteu, mas você permanece exatamente como você era naquele tempo em que você se converteu. Não houve momento, não teve nada para Deus trabalhar em sua vida, você permanece intacto. Irmãos, às vezes nós falamos assim com um certo receio, mas precisamos falar de algumas coisas. Às vezes, irmãos, início de reunião de partir do pão, nós estamos calados. A reunião começou, o pão e o cálice estão aqui na frente, nós estamos calados. Às vezes nós nem estamos, porque a gente não chegou ainda. Às vezes a gente chegou 10, 15, 20 minutos atrasado, a gente nem está aqui 9 horas, começa daí. E às vezes quando nós estamos, começou a reunião, todo mundo calado. Não temos uma palavra de louvor para dar ao Senhor. Não temos uma oração para fazer. Será que essa noite está tomando a nossa vida durante a semana, irmãos? Será que durante a semana a gente vive dormindo e embriagado e vem procurar socorro domingo na reunião? Será que é isso? Porque nós aprendemos assim. Se eu passo a semana em comunhão com o Senhor, reunindo, me fortalecendo, domingo eu vou estar aqui, mesmo que eu esteja passando por alguma situação, alguma circunstância adversa, mas domingo eu só tenho motivo para louvar o Senhor. Então eu vou chegar aqui, é meu momento, Senhor, estamos aqui. Meu momento não no sentido de eu direcionar a reunião, mas meu momento no sentido de eu estar junto com os irmãos, orando, louvando ao Senhor. Eu estou calado, não tenho nada para dizer. Jesus não fez nada por mim. Olhando para o pão e para o cálice, eu não lembro de nada. Pedro, ele vai dizer assim, ó: aquele a quem estas coisas não estão presentes, essas coisas os irmãos lembram. É aquilo tudo que ele descreve no primeiro capítulo da segunda epístola. Ele vai dizendo: por isso mesmo, associai com a vossa fé a diligência, ele
Aí no final ele pega, faz um apanhado e diz assim: aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Coisa triste, irmão, irmã, é quando um crente se esquece que um dia ele foi perdoado pelo Senhor. Coisa triste, quando a gente está buscando tantas coisas na vida cristã, está buscando estudar a Bíblia, está buscando isso e aquilo, mas a gente esquece que um dia nossos pecados foram perdoados. A gente esquece que um dia nós encontramos o nosso Salvador. A gente esquece, coisa triste, coisa terrível. Isso o quê? Fruto dessa atmosfera espiritual, fruto da nossa atitude para com o Senhor. É isso que Tessalonicenses está dizendo. Nós somos do dia, a gente não é para se comportar como se nós fôssemos da noite. Da noite é o mundo. Nós somos filhos do dia e filhos da luz. É isso que aqui está dizendo. Então a gente tem que se comportar dessa maneira. Aqui inclusive está dizendo assim, ó. Vou voltar só um pouquinho para o verso 6 para pegar uma expressão. O verso 6 diz assim, ó: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Eu li o 5, não foi? 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Está vendo? Tem uma parte, que são esses, os demais, que eles estão dormindo. Não tem jeito. Os demais estão dormindo, mas você não. Eu não. Nós não precisamos ficar dormindo, nós não precisamos ficar distraídos nesse período que nós estamos vivendo, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Por que a esperança da salvação? Os irmãos entre nós já estão claros a respeito disso, mas é sempre bom lembrar. Por que esperança da salvação? Eu ainda serei salvo? Sim, há uma salvação que Pedro vai dizer que é uma salvação que vai se revelar no último tempo, que é a salvação da nossa alma, que nós chamamos de transformação. O Senhor ele já salvou-nos, o nosso espírito está regenerado, está salvo, nós já temos a vida eterna. Se a gente morrer hoje, não tem problema nenhum, nossa dívida com Deus já foi acertada, já somos do Senhor. Mas esse é o estágio inicial da salvação. A gente se converteu, nosso espírito foi salvo. Mas agora a nossa vida cristã passa o Senhor trabalhando nesse segundo estágio, que é a salvação da alma, nossos sentimentos, nossas emoções, nossa mente, trazendo tudo para debaixo do Senhor dele. Opa, eu falei, não foi? Trazendo tudo para debaixo do senhorio dele. Às vezes, irmãos, é o que está dizendo aqui, às vezes nós já somos do Senhor, mas a gente age como se não fôssemos. A gente age de maneira distraída, como se a gente pertencesse a esse mundo aí fora. E o Senhor, ele vai trabalhar para mostrar que nós não somos a mesma coisa. Os demais podem dormir, mas a gente não. Os demais podem estar distraídos. Eu já falei para os irmãos e vou contar mais uma vez. Só um parênteses. Desculpe falar de mim mesmo, mas é negativo. Já que nós estamos no meio de uma Copa do Mundo, eu já contei para os irmãos isso. Esse exemplo me serve para o que eu estou falando aqui agora. Copa de 2006. Até a Copa de 2006, 12 anos atrás, eu ainda era aquele torcedor empolgado com a seleção brasileira. Aí nós fomos eliminados pela França nas quartas de final, 1-0, lembro até hoje, gol de Thierry Henry. Até ali, eu ainda era aquele torcedor empolgado com a seleção brasileira. Naquela semana que o Brasil foi eliminado, eu não quis nem assistir televisão mais, porque eu sabia que
todas as televisões naquela semana estariam falando a derrota do Brasil. Eu não quero saber. Estou chateado, o Brasil perdeu. Era há 12 anos atrás. Mas, irmão, naquela Copa ali, Deus fez um negócio no meu interior. Deus me decepcionou. Me decepcionou. Aí os irmãos entendam bem. Não me decepcionou com futebol. Eu continuo torcendo. Eu também fiquei triste quando o Brasil perdeu para a Bélgica na sexta-feira. Mas hoje em dia eu sinto tanta diferença. Perdeu, poxa, queria que continuasse, estava torcendo, mas perdeu, acabou. Olha, eu quero dizer a você, no 7-1, Brasil e Alemanha, Copa de 2014, nós tínhamos reunião de grupo caseiro, foi uma terça-feira esse jogo. O meu desencanto foi 2006, passou 2010, eu já estava desencantado, graças a Deus. Veio 2014, mais ainda. Então, 7-1. Quando o Brasil estava no primeiro tempo, a Alemanha fez 5-0. Levantei do sofá, fui tomar meu banho, porque era reunião daqui a pouco. Acabou, irmão. Acabou, estou triste. Eu dei risada porque uma repórter falou assim: nós estamos no Mineirão, o palco da maior tragédia do futebol brasileiro. Eu falei isso para a Ayla, eu não estou brincando, não estou falando sério. Quando a repórter falou assim, palco da maior tragédia, eu pensei que tinha desabado a arquibancada e caído e morrido gente. Em nenhum momento eu liguei a maior tragédia com 7-1 da Alemanha. Porque, tá vendo, irmãos? Porque é o mundo que considera a maior tragédia. Para nós, a gente tomou 7-1, acabou. Levanta a cabeça e vai para a próxima Copa. Tomar 2-1 da Bélgica. Mas os irmãos entendem? Eu estou falando para os irmãos de uma experiência que de fato aconteceu. Passou 2006, eu me senti desencantado. Eu continuo torcendo, continuo gostando de futebol, mas, irmão, não é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque deixa esses assuntos, essa empolgação, essa coisa exagerada, deixe para o mundo. Quando a Bíblia diz assim, como os demais, vigiemos e sejamos sóbrios, não durmamos como os demais. Deixe essa empolgação para os demais. Você goste, torça, mas isso não pode subir a sua cabeça. Eu lembro sempre de uma frase que nós ouvíamos de Carlos no nosso início. Carlos dizia assim, a gente tinha reunião de pregação do Evangelho naquela época, e Carlos dizia assim: as pessoas, quando está diante de Bahia e Vitória, se descabela, esse time é minha vida, eu morro por ele, faz cada declaração assim tremenda. Agora ele diz assim, agora se converte, tem vergonha até de levar a Bíblia debaixo do braço, bota a Bíblia numa bolsa para poder ninguém ver que ele é crente. Aí os irmãos ouvem isso e dizem assim: não, mas isso é exagero. Irmãos, pode até ser exagero em alguns casos, mas deve nos levar a considerar em outros casos. Por que eu tinha tanta empolgação com Bahia e Vitória e não grito Jesus eu te amo para todo mundo escutar hoje? Onde está meu foco? Jesus não merece o melhor da minha vida? Quando eu fazia parte dos demais, eu matava e morria por um time de futebol. Hoje eu não aguento pegar uma chuva para vir para a reunião, vai ficar gripado. Irmão, que privilégio. A gente precisa pregar essas coisas, sabia, irmão? Estou gripado hoje, estou na cama, arriado. Sabe por quê? Porque eu tomei uma chuva ontem indo para o Partir do Pão. Tem que ser honra. Aí tem que enxergar essas coisas como honra. Estou aqui com sono, acabado, terrível. Por quê? Porque eu passei a noite orando. Tem que ser honra para nós. Pior é você dizer assim, estou aqui morrendo de sono na reunião, porque passei a madrugada assistindo filme. É pior, irmão. Não tem honra, não tem galardão, não tem nada nisso aí. Agora, sofrer por amor do Senhor é honra. É honra. Vim para a reunião doente, mas vim.
É honra. Tem casos que você tem que ir para emergência. Tem casos que você tem que ser medicado. Você tem que ser acompanhado por um médico. Mas tem casos que você precisa botar o pé na porta assim, de assim, estou saindo do jeito que eu estou, com doença, com febre, porque eu quero estar na presença do Senhor agora de manhã. Isso tem que ser honra para nós. E sem falar que Ele merece. Sem falar que Ele merece. Irmãos, às vezes o Mar Vermelho está na nossa frente, nos impedindo de andar. Mas o Senhor quer que a gente ande. Ele não botou aquele Mar Vermelho, Ele não conduziu Israel por aquele caminho à toa, não. Ele queria fazer Israel encontrar com a dificuldade mesmo. E na minha e na sua experiência, Ele tem nos feito encontrar com a dificuldade. Ele vai dizer ali a respeito de João Batista, o próprio Senhor diz assim, ó: desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço. Então não pense os irmãos, eu sei que você não pensa isso, mas caso você pense, a gente já está vacinando. Não pense os irmãos que é fanatismo, não, Deus não quer isso não, eu estou doente aqui, eu não vou para a reunião. Não, irmãos, é honra fazer esse sacrifício pelo nosso Senhor. Porque nós fazemos outros sacrifícios quando é para nós mesmos, para a nossa carne, para o nosso próprio serviço. A gente faz sacrifício, a gente perde noite, a gente se sacrifica, se esforça. Por que não para o Senhor? Por que agir como os demais? O mundo é assim, você convida a pessoa para a pregação do Evangelho. Eu vou ver se eu tenho tempo para ir. É assim que o mundo diz. Sabe por quê? Porque ele não está interessado. Não é prioridade para ele. Mas para mim e para você, estar na reunião da igreja, estar servindo ao Senhor, deveria ser prioridade. Então, o Senhor colocou você diante da dificuldade, colocou a nós. Essa noite que a gente está vivendo não é à toa. Nós estamos sendo provados. Sabe por quê? Porque o Senhor, quando tiver tudo consumado, o Senhor vai dizer, diante de todo o universo, que nós não servimos a Ele porque Ele nos abençoou, nos deu a salvação, porque Ele subornou a gente, não. A gente serve a Ele porque a gente ama Ele. A gente não é robô para Ele colocar um chip pré-programado em nós e a gente servi-lo automaticamente. Não, servir a Deus na dificuldade, porque a gente ama o nosso Senhor. O Senhor quer nos conduzir a essa atitude. Então essa noite, é uma dificuldade terrível, um sono na reunião, aparecem os compromissos, aparecem as coisas, mas levante a bandeira. Levante a bandeira. Por que aparece compromisso para você no dia da reunião, no horário da reunião? Por quê? Porque você ainda não disse que aquele dia ali é consagrado para o Senhor. Você não vai fazer nada. Aquele dia ali é seu compromisso com Deus. E está pouco ainda. Está pouco. Então, Senhor, ó, a dificuldade está ali e não consigo passar. O Mar Vermelho está aqui na minha frente. Não, Deus já deu provisão para poder, ó, abrir o Mar Vermelho, para você poder passar, para você poder vencer a dificuldade. À noite, a dificuldade é para nos provar, para ver onde está nosso coração. Porque quando a gente está numa reunião de oração, isso acontece direto comigo. Comigo que estou falando. Negativamente a gente pode falar de nós mesmos, né? Acontece direto comigo. Reunião de oração é um sono terrível. Que a gente fica a maior parte do tempo com o olho fechado, tá ali, lutando contra o sono. Amém. Tem que ficar sustentando a oração para não dormir. Se para de sustentar a oração, dorme. É um teste. Agora, quando eu chego em casa, está passando o Jornal da Record. E parece que eu acordei naquele momento. Não tem sono.
não tem sono. Irmãos, não podemos enxergar isso como natural, como normal. Não, Senhor, eu quero estar cheio do Espírito, para eu poder, com sono ou sem sono, eu estar lá na reunião com os irmãos. Todos nós estamos sendo provados. O que foi que o inimigo disse lá a Deus a respeito de Jó? O Senhor perguntou assim: viste o meu servo Jó? Você está vendo como ele é fiel a mim? Aí o inimigo falou assim: mas também o Senhor cercou ele de tudo que era bom. O Senhor deu, em outras palavras, Satanás disse assim: você subornou ele, ele só te serve porque você deu tudo aquilo a ele. Aí o Senhor falou assim: tá bom, então vamos tirar tudo agora. Vamos tirar tudo agora. Só não toque na vida. Aí tirou os bens, tirou a saúde, e a Bíblia diz: em todas as coisas Jó não pecou. Jó foi provado, eu e você estamos sendo provados nas mínimas coisas, para que a nossa fé, o valor da nossa fé, mesmo passando pelo fogo, ele fique mais bonito ainda, mais valorizado ainda. Estamos vivendo nessa noite, nessa grande noite, mas não podemos agir como os demais. Nós somos do povo do Senhor. Nós somos um povo separado. O mundo, andar distraído, andar dormindo, é próprio dele, é outro departamento. Eu e você, de maneira nenhuma, irmãos. Vamos concluir aqui o texto de 1 Tessalonicenses 5. Verso 9: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, alcançar a salvação das nossas almas, passarmos por esse processo, por toda essa dificuldade e sermos transformados, sermos aprovados. 10: que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Esse dormir aqui é o dormir físico. Quer vigiemos, quer durmamos. Se eu estiver acordado ou se eu estiver dormindo, tem horas que eu estou dormindo fisicamente, é para ainda assim estar em união com Ele. Há irmãos que têm uma santa um santo costume de, ao deitar-se para dormir, quando a gente dorme, irmãos, você sabe, o corpo, ele entra em ponto morto, não é assim? O corpo não está em atividade, então algumas funções do corpo são desligadas e você dorme. Há irmãos que têm um santo hábito de orar e dizer assim: Senhor, eu vou dormir agora, mas que o Senhor, no meu sono, continue falando ao meu coração, continue ministrando para mim. Eu estou em ponto morto, mas Deus não. Senhor, aproveite essa noite para continuar me falando ao coração, continuar me edificando. É um santo hábito. Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Para não perder tempo, para mesmo dormindo, estar em comunhão com o Senhor. Às vezes nós temos um sono assim tão agitado, é sonho ruim, é pesadelo. Não, Senhor, eu quero ter um sono onde o Senhor me fale ao coração, onde o Senhor ministre ao meu coração. Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Não perca a comunhão com Deus, nem dormindo. É o que está dizendo aqui. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Há uma necessidade, irmãos, há uma necessidade de nós estarmos mutuamente nos aconselhando, nos fortalecendo, não permitir que o irmão que está do nosso lado se distraia,
Há uma necessidade de estar sempre dizendo a ele assim: irmão, como é que está você? Por que você faltou à reunião? Tem algum ponto de oração? Quer alguma ajuda? Sempre, a gente está pastoreando uns aos outros por causa dessa noite em que a gente vive. Por causa dessa atmosfera de distração em que a gente vive. E para finalizar, os irmãos sabem, o que nos distrai nem sempre é negativo. Tem coisas positivas que nos distraem. Tudo na vida do crente tem que estar no seu devido lugar. O Senhor quer que a gente case, tenha filhos, tenha família, trabalhe, estude. São coisas normais. Agora, nada disso tem que estar fora do lugar, tem que estar numa prioridade maior do que o Senhor deu a cada assunto. Senão, a gente começa a se preocupar demais. Não é à toa, o Senhor falou que não era nem para a gente se preocupar com o dia de amanhã, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de vestir. Ele mandou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O Senhor não falou isso à toa. Já aconteceu casos de o irmão pedir oração assim: ô irmão, ore por mim que eu estou desempregado. Mas ele estava desempregado, estava tendo tempo para buscar o Senhor, tempo para ir para as reuniões, estava se fortalecendo. Aí orou, ele conseguiu emprego, começou a faltar reunião, se desviou. Aí você pergunta: onde está o problema? Está no emprego? No Senhor a gente sabe que não tem problema. O problema está onde? Não era para ter dado o emprego? Talvez não, irmão. Mas o problema não é emprego em si, não. O problema somos nós. O problema é o coração de quem recebeu o emprego. Porque o Senhor quer que a gente trabalhe, que a gente providencie o pão de cada dia. Não tem problema nenhum trabalhar, estudar, nenhum problema. Agora tem um problema. Você sabe quando é que você descobre qual é o problema de sua vida? Quando você se olha no espelho. Você é o problema. Porque o emprego está aí, sempre vai existir. Agora, se você, Senhor, esse emprego é teu, esse estudo aqui é teu, é o Senhor que está me direcionando, eu quero fazer para a tua glória, Senhor. Ele vai direcionar, irmão. Ele vai te dar o caminho correto para você fazer tudo o que é necessário, mas sem deixar de priorizar o Senhor na sua vida. Ele vai abrir o caminho porque ele tem interesse que você viva dessa maneira. Então, grande problema hoje é essa distração. Rede social nos distrai, futebol nos distrai, estudo nos distrai, profissão, tudo tem esse poder de nos distrair. Mas nós não somos da noite e nem das trevas. Somos filhos da luz e filhos do dia. Ou seja, não precisamos nos deixar distrair por essa atmosfera. Vai continuar, irmãos. Paulo, eu não vou ler aqui não por causa do tempo, já estou finalizando. Mas esse texto de 1 Tessalonicenses lembra também, eu não sei se você lembrou, mas ele lembra muito o texto de Romanos capítulo 13, quando Paulo vai dizer coisas semelhantes. Ele diz assim, vai alta a noite e vem chegando o dia. Ou seja, nós vivemos nessa noite espiritual, e quando diz vai alta a noite, é porque já é madrugada, já próximo do dia amanhecer. O amanhecer do dia é a volta do nosso Senhor. Então Paulo vai dizer assim, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas. Deveria ser inadmissível o apóstolo ter que escrever para nós deixarmos as obras das trevas, mas muitas vezes nós estamos comprometidos com as obras das trevas. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das obras da luz, das armas da luz. É uma advertência para o povo de Deus. Muito crente
perdido, não sabe. Então, irmãos, nós precisamos orar: Senhor, eu quero te servir. A gente precisa aprender a ser sincero diante do Senhor. Senhor, eu quero te servir, eu quero te buscar. Agora, na minha frente tem um mar vermelho terrível aí, ó. Nunca na história tinha se ouvido falar que mar abriu para um povo passar. Está aqui, Senhor, a dificuldade na minha frente. Eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de te buscar, eu não tenho tempo de estar nas reuniões, eu não tenho tempo de nada. O mar vermelho está aqui, Senhor, na minha frente. Irmão, se a gente for sincero, Deus vai abrir esse mar vermelho. Se a gente for sincero, se a gente disser assim: Senhor, eu preciso que o Senhor remova essas dificuldades, Ele vai remover. Ele não vai tirar completamente, mas Ele vai dar condições de nós servirmos a Ele. O nosso coração está sendo provado. Se a gente olhar o mar vermelho e disser assim: eu não tenho condição não, olha, os irmãos reúnem, porque eu não tenho condição de reunir. O mar vermelho vai continuar lá do mesmo jeito. O Jordão vai continuar do mesmo jeito. Você não passa para Canaã porque o Jordão não abre. Mas se nós formos sinceros diante de Deus: Senhor, quero te servir, tenho todas as dificuldades imagináveis, mas eu preciso que o Senhor abra a porta para mim, abra esse mar vermelho para mim. Ele vai fazer porque Ele tem interesse de que a gente sirva a Ele. Amém? Irmãos, somos um. Vamos orar e eu finalizo por aqui. Pedimos, Senhor, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, diante dessa tão grande noite em que nós vivemos, diante dessa atmosfera espiritual terrível que nos distrai, que só nos leva para distante de Ti. Que o Senhor alerte o nosso coração, que o Senhor nos ensine a buscar a Ti com sinceridade, e o Senhor remova as dificuldades da nossa vida. O Senhor nos dê caminho para buscar o Senhor e Te servir conforme a Tua vontade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus.